capítulo 1, vamos ler 2 versículos, versículo 16 e 17. Aos Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17. Vamos ler. E que Deus tenha o primeiro lugar. Amém. Ele seja destacado pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos. Amém. O assunto aqui é o Senhor Jesus Cristo, sempre será. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? Pai da glória, precisamos de Ti, ó Senhor. Carecemos da Tua operação, ó Pai. Meu Deus, para atingirmos a meta do Senhor Jesus Cristo, da grande comissão de São Marcos, capítulo 16. Isso não vem pelos nossos esforços, isso não vem pelo nosso conhecimento, mas isso vem pelo Espírito Santo do Senhor operando em nossas vidas. Oh meu Deus, e eu careço desta operação do Espírito Santo sobre mim e sobre quem aqui dentro está, todos nós aqui, ó Senhor, e sobre quem assistir, que a presença do Espírito Santo possa te atingir a tua alma, de tal maneira que você nunca foi atingido ainda, e você nasça de novo e receba do Senhor Jesus Cristo a vida eterna. É o que nós pedimos. Amém, Jesus. Graças a Deus. Tenho essa ocasião como um grande privilégio sempre bendizer o Senhor e testemunhar do Senhor Jesus Cristo e do seu Evangelho, pois eu estou muito envolvido nisso. Eu estou bastante envolvido até a cabeça, desde o pé até os fios da minha cabeça, envolvido no amor do Senhor Jesus Cristo, envolvido no Evangelho dele, e dele eu falarei enquanto eu tiver voz. Como eu já disse outrora, se não tenho condição de ir de casa em casa, se não tenho condição de ir de cidade em cidade, se não tenho condição de ir de qualquer maneira, tem uma condição que eu posso, que é gravar aqui e levar ao mundo. Nunca levarei ao mundo a minha igreja, porque eu faço parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando eu estiver pregando, eu não estou pregando a minha igreja, estou pregando a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está na Bíblia e ela está no mundo inteiro. Eu faço parte dela e eu sou um pregador nela. E as portas do mundo abrir-se-ão e eu entrarei nos lares por meio da gravação, eu entrarei nas casas por meio da gravação, nas cadeias eu entrarei por meio da gravação, debaixo de uma ponte eu entrarei por meio da gravação, e eu não levarei a essa pessoa, a esse que está ouvindo, assistindo, eu não levarei o nome de um tabernáculo, eu não levarei um representante, um bispo na terra, porque eu não tenho, eu não levarei
fulano de tal a esta pessoa, mas eu procuro da minha melhor maneira possível, com o Espírito Santo do Senhor sobre mim, levar o Senhor Jesus Cristo como Ele é, para cada um que ouvir e quiser servi-lo de coração. Aceite Ele, deixe a tua denominação. Eu já digo logo, se a tua denominação não te leva a Jesus Cristo, aceita ao Senhor Jesus Cristo e é salvo você e a sua casa. Amém. É para isso que eu estou aqui, feito ministro do Senhor Jesus Cristo, e eu irei mundo afora. Porque se um dia eu anunciei um homem no carro, na rua, nas ruas do Jardim Paraíso, nas ruas do Jardim, ali do lado do Estádio do Café, nas ruas do Jardim Ouro Verde, eu anunciei. Hoje eu vou anunciar o Senhor Jesus Cristo. Amém. Se um dia eu anunciei nas ruas da Zona Norte um homem, eu fiz isso. Hoje eu anuncio o Senhor Jesus Cristo, o único Salvador, o único que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Aqui estou para representar este Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Paulo escreve que ele não se envergonhava desse Evangelho. Agora, se Paulo não se envergonhava, vamos nós nos envergonhar? Não. É para mim uma honra ser representante de Cristo. Significa que Ele me estruturou. Significa que o céu está comigo. Significa que eu sou dele, sou embaixador dele. Isso não tem apoio financeiro das pessoas, tem apoio do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é suficiente para tomar as minhas palavras e levar na hora da oração final, que será ministrada a oração, aqui nesta noite será ministrada a cura, na hora da oração final, cumprindo São Marcos capítulo 16, que Jesus disse: ir ao mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura, estaremos ministrando a cura. Se algum doente no leito do hospital, se algum doente em casa com um problema no ouvido, um zumbido no ouvido, uma dor no estômago, nó nas tripas, problema no coração, problema de enxaqueca, coloca aí o teu pensamento no Senhor Jesus Cristo, e a cura será ministrada. Amém. Eu creio nessas coisas. Para isso estou aqui, feito ministro do Senhor Jesus Cristo. Para Jesus disse: ide ao mundo inteiro, curai os enfermos, limpai os oprimidos, expulsai os demônios e pregai o meu evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado, não é batizado na Trindade, não, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já deixo logo avisado, eu creio no batismo da Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu participo e fui batizado, e todos que Deus põe no meu caminho, que eu o batizo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, Atos 19, do 1 ao 5. E eu creio na Santa Ceia, o vinho seco e o pão asmo, e eu creio no ato de lava-pé, conforme São João capítulo 13. Diz que Jesus levantou da ceia, despejou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. E no final disse: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis: bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros.
São João no capítulo 13. É nessas coisas que eu creio. Eu disse a um irmão, para mim não tem problema com doutrina de quem quer que seja, porque eu estou firmado na Bíblia. A doutrina de Paulo é a minha doutrina. A doutrina de Pedro é a minha doutrina. A doutrina de Tiago, de João, é as minhas doutrinas. Delas eu não saio. E Paulo chega a dizer, e aí está o fundamento. E ninguém pode pôr outro fundamento além desse que eu já mesmo coloquei. E ainda que viesse eu mesmo, um anjo do céu, viesse anunciar-se outro evangelho além desse que eu anunciei, seja anátema. Amém? Então, cumprindo essa grande missão, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Aleluia, o justo de Deus. O injusto não viverá da fé, o justo sim. Esse deve, porque ele tem que viver da fé, porque o que move o cristão é a fé. Porque a Bíblia diz, Hebreus capítulo 1, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que quem se aproxime de Deus, creia que Ele existe. Como vai crer se não tem fé? Vê que o centro de toda a cristandade está na fé. Jesus chegava e dizia, tendes fé em Deus? Se disseres a esse monte, lança-te ao mar, e não duvidar que é falta de fé, então você terá o que pediu. Se tiveres fé, outra hora diz, se tiver fé como um grão de mostarda. Outra hora ele dizia, vai, a tua fé te salvou. Outra hora ele dizia, vai, a tua fé te curou. Então diz que o justo viverá da fé. Em outra passagem diz que o justo, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma, Deus diz, não tem prazer nele. Você é justo, vive da fé. Agora você vai recuar? Vamos recuar um passo para trás? Não, é para frente, irmãos. A batalha está ranhida. Sempre para frente. Para frente. Eu acho que eu vou recuar agora? Acha que eu vou recuar? Eu vou avançar. Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo, para o alvo. Como vai eu recuar? Recuar minhas armas, recuar minha fé, recuar minha Bíblia, Não, eu vou avançar mais. Pouco tenho feito, farei muito mais agora, porque Deus tem me dado essa certeza, essa fé dentro de mim, para que eu faça mais, em prol do reino dele, não para mim, que eu não preciso. Ele me dá água e pão todo dia. Todo dia ele me dá água e pão. Pensa, irmãos. Tem um lugar que diz que darei eu ao Senhor, acho que é Eclesiastes, por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E nós deixemos as coisas como estão, estamos acomodados por pertencer à igreja? Não, os crentes da igreja primitiva não se acomodavam por pertencer àquela igreja. A coisa tinha que acontecer. Tua fé tem que ser mostrada. Tem que acontecer. Acomodação, acomodado. A fé precisa vencer. Como vai acomodar atravessar o mar? Se estás acomodado, como vai chegar lá? Levado? Como acomodado vai deixar o Egito comer a Páscoa no entardecer, passar sangue na porta da casa para a morte não entrar? Acomodado?
Pensa, irmãos, quanta acomodação eu vivi. Achava que meu descanso estava na minha prateleira cheia de livro. Ali estava a minha vida eterna. Não, irmãos. A vida eterna está dentro de você. E você precisa lutar, aprendo agora, novamente, pela fé que uma vez foi dada aos santos. E essa fé é lutar, não é acomodar. É diferente de se acomodar. Lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ai, que glória essa sobre nós, igreja do Senhor. Desperta. A Bíblia diz: desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Está com dúvida ainda? É que eu estou meio duvidoso. No Evangelho de Jesus não tem dúvida, não. Ficou dúvida de Jesus? Ficou dúvida dos discípulos? Não ficaram. Onde está as dúvidas? Onde está? Onde está a Torre de Babel? Lá em Gênesis tinha uma Torre de Babel, que os homens queriam chegar ao céu, não pela graça de Jesus, pela morte do Senhor na cruz, que o único meio de chegar ao céu é pela morte de Jesus na cruz, aceitando e entrando nele, que é a vida. Ele é o caminho, chegando lá. Eles queriam chegar por uma torre, todos unidos naquela grande torre. Foram até lá em cima, subiram degraus, e diz que Deus falou: vou confundir eles. Deus só pôs confusão lá. Isso me faz lembrar de algo. Deus pôs confusão, e diz a narração de Gênesis que eles, empenhados no seu trabalho, um pedia tijolo, o outro mandava pedra. Aí o outro pedia água, o outro mandava cal. Pedia cimento, mandava areia. A coisa desandou. Vocês não lembram de algo? Não? E começou aquela confusão. Começou muita confusão. Babilônia, confusão. Torre dos homens. Mas entrai por Jesus Cristo. Diz que quem entra por ele sai e achará pastagem. Diz: mas nele estava a vida. João escreveu: e a vida é a luz dos homens. Aleluia! Essa é a grande comissão de Jesus. Eu quero pregar, vou chegar uma hora que estarei pregando a semana inteirinha. Todo dia uma pregação. Todo dia uma pregação. Se Deus me der água e comida todo dia, farei isso. Farei saúde também, que está dentro de mim. Ai de mim se não fizer. Ai de mim. Desde quando jovem me senti no meu coração, e aqui estou para servir ao Senhor Jesus Cristo. E Ele já me poupou há 2 anos atrás de me levar, e Ele sempre está abrindo os meus olhos. Sempre abrindo os meus olhos. Olha, sabe quando eu cortar tudo aí que tem impedido? Chega uma hora que você mete a foice e corta tudo. E você fala: agora estou livre. Livre para a graça do Senhor, livre para falar do amor do Senhor. Agora estou livre, irmãos. Você quer ser livre? Amém. Você quer ser livre? Não deixa ninguém te prender. Não deixa o pastor te prender. Não deixa aquele grupo te prender, não. Aquele grupo te põe medo, dizendo que você vai ao inferno se você ficar só com a Bíblia. Aquele grupo está te pondo medo. Aceita Jesus Cristo, e esqueça isso, e sirva a Ele, e deixa a presença dEle inundar o seu coração, e você vai ser um homem muito feliz, uma mulher muito feliz. E ninguém vai te prender mais, porque o Filho de Deus te libertou. Verdadeiramente serás livre. Diz que é livre preso dentro de um sistema, é livre preso dentro de um companheirismo.
Companheirismo é amor divino, respeito um para com o outro. Não vejo melhor companheirismo do que o respeito. Sim, só isso. Respeito e amor entre os irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em união, porque diz lá que é como um óleo precioso que desce sobre a barba, que é a barba de Arão, e vai sobre as orlas do seu vestido. Agora, os irmãos vivem em união porque eles amam um ao outro. Jesus disse: sereis meus discípulos quando amardes uns aos outros. É tão bom amar de verdade. Não tem barreira de denominação, barreira de tabernáculo, da ressurreição, barreira do tabernáculo tal. Se não falam igual eles, nem é tão cruel, irmãos, ali. Mas ali é cruel demais. O sistema ali é muito cruel. Se você participa junto, você participa 20, 30 anos junto. O dia que você discordar um pedacinho assim, eles que viram a costa de uma tal maneira que não te diz nem bom dia mais, de tão cruel que são. Mas esse não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é, em primeiro lugar, boas novas. Não guarda rancor, não são vingativos. Diz a Bíblia que o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E quem é a verdade? Nunca a verdade é o grupo, nunca a verdade é a igreja, a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Que se eu abraçar Ele, e o irmão ali abraçou, amém, somos irmãos. Só que ele não vai vir aqui porque ele é do tabernáculo de lá. Se ele vir aqui, o pastor souber, vai excomungar ele. Está errado a doutrina desse pastor? Muito errada, mas lá é dessa maneira. Eu vivi isso, eu li isso nas literaturas. Então aqui em Marcos, no capítulo 16, depois que Jesus ressuscita de entre os mortos, os discípulos estão ali dizendo: será verdade mesmo que ele ressuscitou? Será que é verdade? E diz que ele aparece. Ele aparece, Jesus, capítulo 16, verso 9, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual ele tinha expulsado 7 demônios. 7 demônios tinham saído dela, e agora ele aparece para ela. E partindo ela anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Ele apareceu, ela vai e conta, porque eles estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinham sido vistos por ela, não creram. Quando você fala do amor de Deus para alguém, não creem. Às vezes, outros creem. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles. Esses é que iam o caminho de Emaús, que iam de caminhos para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Aí diz o verso 14: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente. E aí Jesus, quando aparece, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Disse: vocês não creram que eu ressuscitei? Porque eu mandei alguém dizer que eu ressuscitei, eu apareci, e vocês não creram. Lançou no rosto deles. E disse a eles assim, aleluia, eu me incluo aqui. Disse-lhes:
ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Está vendo? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Oh, glória! E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Isso é ordem do Senhor. Quem crê nessas coisas, o irmão que recebe a oração deve crer também. Porque se ele não crer, é inútil orar. Quando pedir oração, creia. Quem está do lado de lá, creia e receba a cura. Pedro diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Aquele homem creu. Oh, irmãos, não é impossível não. Deixo aqui ainda para orar aqui no final, aqui uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos, do apóstolo São Paulo. Aqui Atos no capítulo 18, Atos no capítulo 20, vou ler algumas palavras, porque eu gosto de Atos dos Apóstolos, porque era o Espírito Santo neles agindo. Não era um homem dominando o outro, um bispo sobre o outro. Era o Espírito Santo levando e trazendo. A obra tem que ser dessa maneira. Nós temos que buscar esse Espírito Santo da Bíblia. Porque furtaram isso de nós em lugar de conhecimento. Não. É a essência dele. Em outra passagem, Paulo escreveu que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é em palavras apenas. Não é em palavras, mas em poder. Esse é o Evangelho de Cristo. Paulo diz, discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Eu sou um ancião da igreja daqui. E ele fazia esse discurso aos anciãos da igreja de Éfeso. E convém eu ler que eu estou debaixo deste ministério. Eu faço parte dele. Diz ele. Atos, vou poupar tempo, capítulo 20, verso 19. Me vê quantos minutos eu tenho, para no final nós ter uma excelente oração. Verso 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações. Olha, irmãos, servindo ao Senhor com humildade, com lágrimas e tentações. Com lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo se converte ao Senhor e se torna esse missionário, mas ele serviu ao Senhor com lágrimas e com tentações. Onde está a vida fácil na obra do Senhor? Onde está? Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Ele ia publicamente nas praças e nas casas. Que eu possa chegar por meio dessa gravação nas casas. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, quem tiver nesta hora estiver assistindo, que passar nesse momento, pelo amor do Senhor, do Evangelho do Senhor, compartilhe para mais pessoas. Compartilhe que o outro precisa ouvir também. O preso precisa ouvir também. E conhecer a verdade. E ela vai libertar. O preso precisa. Quanto mais gente compartilha, mais a palavra de Deus vai para frente. E diz ele, testificando junto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus.
e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer às pessoas que convertam a fé a nosso Senhor Jesus Cristo. Não pense na igreja que tu vai no domingo. Continua indo lá. Continua indo lá. Mas converta ao Senhor a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Converta-se. E agora, Paulo continua dizendo: e agora, eis que ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Olha, irmãos, um missionário de Deus, os daqui do Brasil, eles programam para ir em tal lugar, compra passagem antecipada, e lá já tem um hotel esperando, lá já tem pessoas esperando, casa, alguém vai levar. Esse apóstolo Paulo, ele diz que agora ele estava movido pelo Espírito, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Olha aí, isso é amor a Deus, hein? Isso não é amor ao dinheiro, em nome de ser um grande homem, não. Esse é amor ao Senhor Jesus Cristo. E nessa passagem que nós vamos continuar lendo, e não vai dar tempo de ler a outra, que também nem faz parte do assunto, mas no capítulo 21 diz: Paulo chega em Jerusalém e é preso no templo. Paulo chega a Jerusalém e é preso. E o Espírito Santo já tinha revelado a ele que prisões haveria de vir sobre ele. E ele não fugiu das prisões. Ele não fugiu, não. Corajoso. Deus precisa de homens corajosos, que vá na linha de frente contra Satanás e as artimanhas de Satanás. Continua ele ainda: senão, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. A vida dele não era preciosa para ele. O que precioso para ele era Jesus. Eu também, minha vida não me é preciosa. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Ô pregador valente esse do Senhor, ô pregador de fé esse do Senhor. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem eu passei pregando o reino de Deus, não vos verei mais, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, dizia ele, eu protesto que estou limpo do sangue de todos vós. Porque ele tinha anunciado a verdade. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Agora ele diz aos anciãos. Agora ele diz aos anciãos: para mim aqui, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Não é o pastor que resgatou a ovelha, não é o missionário que buscou a ovelha, ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Quantos cães gulosos do Brasil e do mundo, cães gulosos que quer o melhor pedaço de carne. Aquele sacerdote, ele ensinava os filhos a comer os melhores pedaços de carne na panela. Não,
Paulo, Deus mostrava prisões para ele. Tinha almoço lá, de vez em quando, tinha, de vez em quando. Hoje nós preza só pela comida, só pelo vestido, o carro novo. Não, o Evangelho de Cristo é fora disso. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Só está feliz se estiver num carro novo. Ué, eu estou feliz porque Jesus me salvou. Tu estás feliz porque um dia eu disse que os discípulos chegaram alegres ao Senhor, dizendo: oh, que maravilha, estamos todos alegres, porque até os espíritos imundos nos sujeitam. Olha, já não é melhor do que outras coisas, sim, mas Jesus os repreendeu, dizendo: alegrai antes por terem os vossos nomes escritos no céu. Amém? Nós temos um nome escrito no céu e não nos alegramos com isso. É isso que devemos nos alegrar antes, por termos nosso nome no céu. Amém. Oh, irmão, outras coisas nos será acrescentada. Alegre-se no Senhor e na força do seu poder. Ainda continua, vou encerrar. Porque eu sei que depois de minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, esses pregadores modernos, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiçais a prata, nem o ouro e nem o vestido. Amém? De ninguém cobiço, eu não cobiço a prata, nem o ouro de ninguém, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para mim o que era necessário a mim e aos os que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? O grande missionário de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo São Paulo, do qual eu me capacito cada dia que eu leio e busco do Senhor a graça necessária, o Espírito Santo necessário, que escreveu a Bíblia, que moveu os discípulos. Eu rogo que esse Espírito Santo possa me atingir, possa nos atingir, porque sem Ele não faremos nada, não somos nada, mas operando o Senhor, quem impedirá? Operando Deus em você, quem impedirá? Como eu havia prometido, eu peço que todos com os olhos, com atitude de oração agora, com atitude de atmosfera celestial agora, iremos orar pelos que assistem às nossas pregações lá no YouTube e no Facebook também. Ó Pai da glória, a Tua palavra é a verdade, ó Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, quantos nesta hora estão chorando, perdidos e abatidos? Quantos, ó Pai, quantos lares destruídos por causa, ó Pai, de divisão de tabernáculo, por causa de divisão da literatura. Oh meu Deus, mas a Tua palavra é para unir o casal, é para unir a família em torno do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai da glória, se houver alguém passando por esses problemas, que a Tua presença santa e poderosa
chegue nesta casa agora, chegue nesta família agora, e manda embora toda coisa ruim para fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda inveja vai embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda doença saia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desemprego nessa casa, esse pai que chora, essa mãe que chora, por causa de um filho rebelde, uma filha rebelde, por falta de dinheiro para comprar mantimento. Senhor, supre as necessidades de quem estiver assistindo agora, Pai. Dê a eles o que eles necessitam, Senhor. Salve também, meu Deus, se algum enfermo estiver ouvindo agora, que nesta hora, pela fé, eu oro por você agora, que essa doença saia do seu corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enfermidade, espírito de perturbação, depressão, espírito das trevas, palavras negativas que lançaram sobre você, caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que você receba a bênção do Senhor, que a sua casa receba a bênção do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado. Que o Senhor salve quem estiver assistindo agora, salve esse irmão, ó Pai, a esposa, os filhos dele, todos, ó Pai. Esse preso, esse que está no hospital, esse que está desenganado do médico, dê a eles a salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, levante um povo poderoso, um povo de fervor, um povo de louvor, um povo de linha de frente, que enfrenta o inimigo, ó Pai, e que na batalha contra o mal sejamos valentes, ó meu Deus. Põe sobre nós as tuas armas poderosas, ó Senhor, e agora nós repreendemos o inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia dessa casa, espírito das trevas, saia desse lar, espírito maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos sejam abençoados, aqui dentro todos sejam abençoados. Doença vai embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia desses corpos agora. Enfermidade, nos dê a cura, Senhor, a graça, através do Calvário, que a nossa fé venha alcançar a vitória que o Senhor já deu a nós lá no Calvário. Seja conosco, te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, Jesus.